Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, versículo 24. Já parou para pensar que aquele que te julgou pode se arrepender amargamente quando descobrir a verdade? E se eu te disser que o escolhido que eles tentaram enterrar era na verdade a resposta para orações que eles nem sabiam fazer? Hoje, vamos revelar por que a sua jornada espiritual, marcada por fé, propósito e superação de desafios, está prestes a desconstruir tudo o que eles pensavam saber sobre você, enquanto eles riam do seu silêncio e confundiam sua introspecção com fraqueza. Deus estava preparando o terreno para sua transformação. Eu sou Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E neste vídeo vamos expor as razões espirituais e emocionais que fazem quem te subestimou voltar atrás e desejar estar perto de novo. Você vai entender como a proteção divina, a resiliência emocional e a intuição fortalecida estão moldando um destino que ninguém poderá negar. Se você sente que essa mensagem é para você, já se inscreva no canal para fortalecer a nossa comunidade, deixe seu like e prepare o coração, porque o que vamos desvendar aqui não é apenas uma história, é um chamado para reconhecer o valor de quem foi injustamente julgado e agora está no caminho para cumprir seu propósito maior. Algumas pessoas olham para você e pensam que já conhecem sua história. Elas veem um momento de fraqueza, um período de silêncio, ou até uma escolha que não entendem e concluem que tudo acabou para você. Mas o que elas não percebem é que no reino espiritual, o aparente fim, muitas vezes, é apenas o início de uma nova fase. Você não estava sendo derrotado, estava sendo plantado. O que parecia ser um enterro era na verdade um preparo para uma colheita muito maior. Assim como uma semente precisa desaparecer no solo antes de crescer, você precisou passar por um período de isolamento e introspecção. Foi nesse espaço silencioso que Deus trabalhou o seu crescimento espiritual e fortaleceu a sua fé para algo muito além do que os olhos humanos podiam imaginar. Essas pessoas que te julgaram não sabiam que o terreno que parecia escuro e apertado era o lugar onde sua resiliência emocional estava sendo moldada. No fundo, o julgamento precipitado sempre revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Quem te enterrou cedo demais agiu movido pela própria insegurança, incapaz de reconhecer o valor de um propósito maior que ainda estava sendo formado. Elas não perceberam que o silêncio que interpretaram como derrota era na verdade uma pausa estratégica imposta pela proteção divina. Hoje, essas mesmas pessoas começam a perceber que você não estava acabado. Pelo contrário, estava sendo transformado. Elas se perguntam como alguém que parecia estar fora de jogo voltou tão mais forte, tão mais centrado e com uma intuição fortalecida capaz de abrir portas que antes estavam fechadas. Esse arrependimento é inevitável, porque o que elas veem agora é impossível de negar. Sua jornada espiritual se tornou a prova viva de que o julgamento apressado é uma armadilha para quem não entende os processos de Deus. E quando se derem conta, já será tarde para voltar atrás. Muita gente se apega àquilo que os olhos podem ver. Eles julgam pela roupa que você veste, pelo carro que dirige, pelo título que carrega. Olham como você se move no mundo e decidem se você é valioso ou não. Mas o que eles não sabem é que existem tesouros espirituais que não podem ser medidos pelos padrões deste mundo. Você era um desses tesouros e eles não tinham maturidade para reconhecer. Na correria por aparências, seu silêncio confundiu. Sua humildade foi interpretada como falta de ambição. Sua tranquilidade foi vista como ausência de poder. Eles não imaginavam que essa postura vinha de um lugar de autoconhecimento profundo, onde a necessidade de provar algo simplesmente não existia. Com o tempo, a vida mostrou que aquilo que brilha por fora pode estar vazio por dentro. E enquanto eles se cercavam de distrações, você se cercava de propósito. Sua jornada espiritual não era feita para ser exibida como um troféu, mas para ser vivida como um legado. Eles passaram ao lado de um valor que não sabiam medir. Agora, ao perceberem o quanto você cresceu, eles sentem a ausência daquilo que ignoraram. Procuram a mesma inspiração em outras pessoas,
mas não encontram, porque o que você carrega não pode ser copiado nem vendido. É fruto de disciplina, de superação de desafios e de fé inabalável. Eles julgaram a embalagem e perderam a herança. Hoje, veem que o presente que recusaram foi o mesmo que Deus enviou para transformar não só a vida deles, mas a de todos ao redor. Só que essa revelação chegou tarde demais. No primeiro contato, muitas pessoas não enxergam quem você é de verdade. O ego delas é tão barulhento que impede qualquer percepção mais profunda. Elas olham para sua serenidade e acham que é insegurança. Veem você escolher o silêncio e interpretam como falta de conteúdo, mas não sabem que a verdadeira força se revela na calma e não na gritaria. Sua energia nunca precisou competir para se afirmar. Enquanto outros tentavam se provar, você permanecia centrado, guiado por introspecção e pela certeza do seu propósito maior. Essa postura desestabiliza quem está acostumado a medir valor pelo volume da voz. E quando não entendem, julgam. Com o tempo, essa mesma calma que incomodava começa a ser desejada. Eles percebem que as conexões que construíram eram superficiais, carentes de profundidade e paz verdadeira. E o vazio se torna mais evidente quando tentam preencher com distrações aquilo que só uma presença autêntica pode oferecer. O arrependimento nasce no momento em que eles descobrem que a paz que você carrega não é comum. Ela vem de uma jornada espiritual que exige entrega, crescimento espiritual e constante autoconhecimento. É algo que não se compra nem se imita, porque foi forjado em experiências reais e muitas vezes dolorosas. Agora eles sabem que deixaram passar alguém que não precisava ser visto para ter valor. E a voz do espírito começa a falar mais alto que o ego. Mas essa mudança, para muitos, já veio tarde. Quando você se retirou para cuidar de si, poucos entenderam. Para eles, sumir era sinal de fraqueza. Interpretaram sua ausência como fuga da vida, das responsabilidades e dos relacionamentos. Mas a verdade é que você estava se fortalecendo, se reconstruindo e travando batalhas invisíveis, que só quem já viveu sabe a intensidade. No silêncio, você aprendeu mais sobre si mesmo do que jamais aprenderia cercado de ruídos. Sua jornada espiritual exigiu isolamento para que pudesse curar feridas, perdoar pessoas e até se perdoar. Essa pausa não era desistência, era estratégia, e Deus estava no centro de tudo, guiando cada passo. Enquanto muitos corriam atrás de validação, você buscava restauração. Enquanto eles se mostravam fortes por fora, você escolhia ser forte por dentro. E essa força interior se tornou o alicerce para toda a transformação que viria depois. Quando reapareceu, já não era o mesmo. Sua resiliência emocional se tornou visível. Sua intuição fortalecida começou a guiar decisões, e sua presença passou a gerar impacto imediato. Aqueles que te chamaram de fraco agora precisavam encarar a própria limitação. Hoje, eles sabem que confundiram cura com fuga, e o desconforto de estarem errados é acompanhado pela certeza de que perderam a chance de caminhar ao lado de alguém que escolheu a evolução em vez da aparência. Se o que eu compartilhei até aqui falou com seu coração e trouxe clareza para sua jornada espiritual, você pode ajudar a manter essa mensagem viva. Aqui no YouTube existe uma forma simples de apoiar, logo abaixo do vídeo. Ao lado das opções de like e compartilhar, existe um botão chamado Valeu. Clicando nele, você pode contribuir com qualquer valor para que possamos continuar produzindo conteúdos que fortalecem a sua fé, o seu propósito maior e o seu crescimento espiritual. Essa é uma maneira direta de fazer parte ativa da nossa missão e permitir que mais pessoas recebam palavras que geram transformação e inspiração. Cada contribuição, por menor que pareça, se transforma em sementes que Deus usa para alcançar vidas. E já que estamos falando sobre impacto real, na próxima parte do vídeo, você vai entender por que quem riu do seu processo agora deseja beber da fonte que antes desprezou. Quando você escolheu o silêncio, eles preencheram o espaço com rumores, falaram como se soubessem toda a sua história,
como se tivessem acesso aos seus segredos. Transformaram momentos isolados em narrativas completas, apenas para satisfazer a curiosidade de quem vive de conversa vazia. Mas o que eles não sabiam é que você nunca foi apenas uma história. Você sempre foi um mistério escrito pelas mãos de Deus. Seu propósito estava selado, e nenhum olhar superficial poderia decifrar. Essa proteção divina não apenas guardou sua essência, mas também preservou a força necessária para cumprir a sua missão. Quem julgou, julgou de fora, sem nunca ter entrado na profundidade da sua alma. Não entenderam o silêncio, porque não conheciam o peso da revelação que viria. Agora, a verdade começa a se mostrar, e cada palavra lançada contra você perde força diante dos frutos que sua vida está produzindo. O que antes era motivo de dúvida, agora é evidência de crescimento espiritual, de introspecção e de propósito maior. Eles estão vendo que não era mistério por vaidade, era mistério por alinhamento. As portas que antes estavam fechadas estão se abrindo diante dos seus passos. E cada conquista é uma resposta silenciosa para as vozes que tentaram te reduzir. Essas pessoas percebem que nunca tiveram controle sobre sua história, porque ela foi escrita para um tempo e um público específicos. Hoje, a revelação não é apenas o que você conquistou, mas quem você se tornou. E isso os confronta, porque agora eles têm que lidar com o fato de que subestimaram alguém que carregava um chamado muito maior do que poderiam imaginar. Quando eles pensam que estão apaixonados por você, na verdade estão sendo confrontados. A sua presença desperta neles algo que não é simples desejo, é incômodo. É como se cada palavra sua, cada gesto, cada escolha expusesse feridas que eles tentam esconder. E isso não é romance, é reflexão forçada. A sua luz mostra a escuridão que eles evitam. A sua fé revela a fragilidade das próprias crenças. O seu autoconhecimento deixa claro o quanto eles ainda vivem de maneira automática, sem questionar padrões e sem buscar transformação. O que eles sentem não é amor verdadeiro, é a urgência de mudar de vida. Eles confundem a necessidade de cura com desejo de proximidade. Querem estar perto porque sentem paz ao seu lado, mas não entendem que essa paz tem um custo. Ela vem de batalhas espirituais, de renúncias e de escolhas firmes que eles talvez não estejam prontos para fazer. A parte mais difícil para eles é perceber que não podem simplesmente admirar você. Se quiserem acesso ao que você carrega, precisarão se alinhar, deixar para trás comportamentos e atitudes que não combinam com um novo caminho. E isso assusta. No fundo, eles sabem que não estão preparados para a responsabilidade de caminhar com alguém que vive com um propósito maior. Por isso, preferem chamar de amor, porque é mais fácil do que admitir que precisam de uma revolução interna para acompanhar seu ritmo. No passado, quando você falava sobre crescimento, sobre jornada espiritual e sobre se preparar para algo maior, muitos riam, chamavam de exagero, diziam que era perda de tempo. Não entendiam que cada oração, cada ato de disciplina e cada momento de introspecção estava moldando o seu futuro. Enquanto eles se distraíam com o que era passageiro, você construía uma base sólida, investia em hábitos que fortaleciam a sua resiliência emocional e a sua intuição fortalecida. E esses hábitos, que antes pareciam estranhos para eles, agora são exatamente o que desejam ter. Quando a vida deles começou a desmoronar, perceberam que nada superficial poderia sustentá-los. A lembrança de como você lidava com desafios começou a pesar. Eles entenderam que aquela postura calma, firme e convicta não nasceu do acaso, mas de uma caminhada com propósito maior. Hoje, buscam em outras pessoas a segurança que sentiram em você, mas percebem que essa segurança não está disponível para quem não passou pelo mesmo processo. A sua força é fruto de renúncia, de fé e de muita obediência. Agora, aquela oração que eles nem sabiam fazer direito tem rosto, e esse rosto é o seu. Mas a resposta não chega para quem ainda vive como se não precisasse dela. Durante muito tempo, eles acreditaram que valor era medido por números, marcas e reconhecimento público. E você, que nunca buscou holofotes, parecia estar fora do jogo. A sociedade ensinou a eles que aparência é tudo,
e por isso o que não brilha aos olhos é descartado. Mas enquanto eles investiam em imagem, você investia em essência. Escolheu o caminho do crescimento espiritual, do autoconhecimento e da transformação real. Esse caminho não era rápido nem fácil, mas era verdadeiro. E no final, a verdade sempre vence. Quando as máscaras começaram a cair, a comparação ficou inevitável. Pessoas que eles admiravam por status perderam credibilidade, e a sua integridade passou a ser o padrão que eles secretamente respeitam. O jogo mudou. A vida mostrou que o poder não está em quem fala mais alto, mas em quem vive com coerência. A sua jornada espiritual é agora um lembrete constante de que o que é sólido sobrevive às tempestades, enquanto o que é falso desmorona com o tempo. Eles ainda tentam se apegar às antigas métricas, mas no fundo já sabem que você venceu por jogar com regras que não se compram nem se falsificam. Quando você atravessou o seu deserto pessoal, muitos olharam e pensaram que estava sendo punido. Confundiram o silêncio de Deus com a ausência e a sua falta de visibilidade com fracasso. O que eles não sabiam é que no mundo espiritual, o deserto é uma oficina onde os escolhidos são moldados. Nesse lugar, tudo o que é superficial morre e apenas o que tem raiz verdadeira sobrevive. Você estava sendo preparado para receber mais do que podia pedir ou imaginar. E essa preparação exigia solidão e renúncia. O deserto te ensinou a depender de Deus em cada detalhe, a ouvir a voz dele mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Enquanto outros buscavam aplausos, você buscava direção. Esse processo refinou sua resiliência emocional, fortaleceu sua fé e elevou sua intuição espiritual a um nível que poucos entendem. E agora, quando você fala, as palavras carregam peso, porque vem de um lugar testado pelo fogo. Quem zombou do seu processo não percebeu que Deus estava cavando poços profundos dentro de você. Esses poços agora transbordam sabedoria, paz e inspiração. Aqueles que antes riram do seu tempo perdido hoje sentem sede de algo que só você carrega. A vida deles é um ciclo de secura, porque nunca aceitaram passar pela mesma preparação. O deserto foi o lugar onde você aprendeu que a abundância não se mede pelo que se vê, mas pelo que se carrega por dentro. Foi lá que você entendeu que a verdadeira força vem de sobreviver ao invisível, de continuar andando mesmo sem sinais imediatos. Agora, essa força se tornou parte inseparável da sua identidade e da sua jornada espiritual. E o mais curioso é que enquanto eles evitavam qualquer caminho que parecesse difícil, você abraçou o seu. E é isso que faz a diferença hoje. Eles fogem do deserto, mas desejam os rios que ele gerou em você. E essa é uma realidade que não tem como inverter, porque rios como os seus não nascem de atalhos. Em algum momento, tiveram a oportunidade de estar ao lado de algo real, mas preferiram a aparência confortável de algo falso. Escolheram conexões que brilham rápido, mas apagam na mesma velocidade. Enquanto eles se encantavam com performances bem ensaiadas, você permanecia firme, carregando autenticidade e propósito. Eles não sabiam que a autenticidade não é moldada em palcos, mas em processos silenciosos e profundos. No início, parecia que eles tinham feito a escolha certa. A cópia era chamativa, dizia as palavras certas e fazia os gestos esperados. Mas, com o tempo, o vazio se revelou. As conversas eram superficiais, os relacionamentos eram transacionais e a paz era inexistente. E foi nesse contraste que eles começaram a lembrar de você. Sua presença era diferente. Não precisava convencer, não precisava se impor, não precisava competir. Você carregava um tipo de inspiração e crescimento espiritual que não se encontra em qualquer lugar. O que você tinha era fruto de autoconhecimento e de uma jornada espiritual regada por renúncia e alinhamento com um propósito maior. Hoje, a ausência do que você oferecia pesa. Eles se dão conta de que trocaram algo eterno por algo descartável. E essa percepção não só causa arrependimento, mas também um desconforto profundo, porque agora sabem que a verdade que você carrega não está disponível em nenhuma vitrine. A cópia que escolheram está se desfazendo, e cada rachadura revela que o que brilha nem sempre ilumina. Enquanto isso,
A sua luz continua firme, não por ser artificial, mas porque foi acesa por Deus e sustentada por Ele. E isso é algo que nenhum cenário ou truque pode reproduzir. Em um mundo que grita, a sua decisão de permanecer calmo é quase um ato de rebeldia espiritual. Para quem vive de competição e barulho, a sua postura parece estranha. Eles esperavam que você se explicasse, que se defendesse, que respondesse às provocações. Mas você não estava interessado em gastar energia com batalhas que não acrescentariam nada ao seu propósito maior. Sua quietude não era omissão, era foco. Era a consciência de que algumas guerras são distrações disfarçadas de urgência. Enquanto eles se desgastavam tentando provar um ponto, você guardava forças para sua jornada espiritual. E foi essa escolha que te deu clareza quando todos os outros estavam confusos. Com o tempo, o que eles chamavam de passividade revelou-se como resiliência emocional. Você aprendeu a escolher as batalhas certas, aquelas que realmente valem o seu tempo e energia. E isso não só protegeu a sua paz, mas também permitiu que você continuasse crescendo sem se contaminar pelo caos. Hoje, eles sentem falta da tranquilidade que só a sua presença trazia. Não conseguem reproduzir, porque não se trata de técnica, mas de essência. Sua calma é fruto de autoconhecimento, de fé e de uma caminhada constante com Deus. É um estado que só se alcança quando a mente e o espírito estão alinhados. Agora entendem que o seu silêncio sempre foi mais poderoso do que qualquer resposta que poderiam receber, e que a sua quietude não era ausência, mas a presença mais consciente que já tiveram por perto. Para eles, parece que você simplesmente surgiu de repente com mais confiança, mais luz e mais força. Mas a verdade é que cada passo dessa mudança foi conquistado com lágrimas, disciplina e escolhas difíceis. Não foi uma transformação estética, foi um renascimento interno. Você não apenas mudou por fora, você cresceu por dentro. As noites solitárias, as orações desesperadas, as feridas emocionais que ninguém viu. Tudo isso foi o terreno onde suas raízes se aprofundaram. Foi ali que você desenvolveu resiliência emocional, fortaleceu sua intuição e aprendeu o valor de viver em propósito maior. Isso não é algo que se constrói com pressa ou superficialidade. Enquanto outros buscavam atalhos para parecer bem, você fez o trabalho de realmente se curar. Encarou dores, quebrou padrões e reconstruiu partes de si que estavam abandonadas. Esse processo de jornada espiritual não foi rápido, mas foi verdadeiro, e é por isso que o resultado é tão sólido. Hoje, eles veem o brilho, mas não conhecem o custo. Não entendem que essa luz é reflexo de um fogo pelo qual você precisou passar. Querem o resultado, mas não querem a prova. Desejam a vitória, mas evitam a batalha. O que eles chamam de glow up é na verdade a prova viva de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E isso só pode ser alcançado por quem aceita a dor como parte do processo de crescimento. A sua humildade sempre foi uma fortaleza disfarçada. Você entrava nos lugares sem precisar anunciar quem era, sem a necessidade de disputar espaço ou provar valor. Isso incomodava porque, para quem vive de comparação, a calma é um espelho que revela inseguranças escondidas. Sua postura estável contrastava com a instabilidade de quem não sabe quem é de verdade. E ao não jogar o jogo da vaidade, você desmontava as regras, sem nem perceber. Eles esperavam que você competisse, que tentasse se destacar a qualquer custo, mas sua escolha foi diferente. Servir, ouvir, agir no tempo certo. Essa atitude de autoconhecimento e propósito maior confundia quem se alimenta de rivalidade. No fundo, não era sobre você, mas sobre o que sua presença mostrava sobre eles. Sua humildade não nasceu da fraqueza, mas da força de quem sabe que não precisa gritar para ser ouvido. Vem de um lugar onde crescimento espiritual e consciência de valor andam juntos. Quem não conhece esse nível de segurança vê como ameaça. Com o tempo, ficou impossível ignorar. Sua constância começou a gerar resultados que os mais barulhentos não alcançaram. A resiliência emocional que você construiu calou previsões negativas. O que chamavam de fraqueza, hoje enxergam como a habilidade que manteve você firme
enquanto outros desistiam. Agora, tentam imitar o que antes desprezavam. Querem copiar seu tom de voz, sua postura, até a calma que antes os irritava. Mas essa essência não se aprende em livros. É forjada em jornada espiritual autêntica. E isso ninguém pode roubar. Eles percebem que a sua humildade é indestrutível, porque não depende de validação externa. Ela vem de dentro, do entendimento profundo do seu valor diante de Deus, e não diante de plateias. Por isso, o que era motivo de piada agora é motivo de respeito. Desde o início, você ofereceu amor limpo, intenções claras e presença verdadeira. Mas para quem viveu preso a ciclos de desconfiança, isso parecia ameaça. Muitos projetaram feridas antigas em você, julgando que sua bondade escondia segundas intenções. Não entendiam que introspecção e fé podiam andar juntas com entrega genuína. Eles carregavam histórias de abandono e traição, e sem perceber, fizeram você pagar por erros de outras pessoas. Testrum voca. Criaram barreiras, provocaram situações para ver se encontravam falhas, mas o que encontraram foi consistência, mesmo quando não mereciam. Sua pureza desestabilizou porque mostrou que não é normal viver de ataques e defesas constantes, que é possível confiar, que é possível amar sem medo. Esse choque fez muitos se afastarem, não porque você era errado, mas porque não estavam prontos para o certo. Com o tempo, a ausência da sua presença começou a revelar buracos na vida deles. O vazio de não ter mais alguém que entregava proteção divina e inspiração sem cobrança pesou, e essa saudade virou um espelho incômodo. Sua jornada espiritual não se corrompeu com as decepções. Você continuou íntegro, mantendo o propósito maior acima de qualquer rancor. Isso tornou sua presença rara e, por isso, impossível de esquecer. Hoje, muitos se perguntam como teriam sido as coisas se tivessem confiado em você desde o começo. Mas respostas assim não se encontram no passado, apenas em novas escolhas que poucos têm coragem de fazer. No início, eles viram apenas as marcas, julgaram que eram sinais de fragilidade, de erros ou derrotas. Não perceberam que cada cicatriz era um troféu de sobrevivência. Cada uma delas contava uma história de superação, de desafios, de batalhas vencidas no silêncio, de lutas travadas em oração. Você nunca escondeu suas feridas, porque sabia que elas carregavam poder. Ao compartilhar, libertava outros que acreditavam estar sozinhos. Sua vulnerabilidade se transformou em inspiração para quem precisava acreditar de novo. Eles não entendiam como alguém que passou por tanto podia permanecer de pé. Isso era desconcertante. Afinal, a lógica do mundo é que dor destrói, mas você mostrou que dor também constrói. Quando colocada nas mãos de Deus, sua jornada espiritual transformou perda em propósito, medo em força e fraqueza em testemunho. E essa mudança não é só pessoal, é coletiva, porque sua vitória se tornou também a vitória de quem aprendeu com a sua história. Hoje, aqueles que zombaram das suas cicatrizes se veem ouvindo atentamente quando você fala, sentem respeito pelo caminho que percorreu e pela força silenciosa que transmite. Eles entendam, ainda que não admitam, que suas cicatrizes são lembretes vivos de que você é um sobrevivente. E sobreviventes carregam autoridade que ninguém pode contestar. O que você viveu não foi em vão. Cada silêncio, cada lágrima, cada batalha espiritual fez parte de um desenho maior, que nem sempre você entendeu no momento. Hoje, olhando para trás, percebe que até os dias mais escuros foram peças fundamentais no quebra-cabeça que Deus estava montando. E agora, quem antes julgou, observa o que Ele construiu em você e não consegue ignorar. A sua resiliência emocional, sua fé inabalável e seu propósito maior falam mais alto do que qualquer justificativa que você poderia ter dado. Você é a prova viva de que não importa como a história começa, mas sim como ela é finalizada. Que o crescimento espiritual não é instantâneo, mas é permanente para aqueles que persistem. E que no tempo certo, Deus expõe a verdade de quem realmente pertence a Ele. Seu percurso deixou marcas, mas são marcas de vitória, não de derrota. São registros visíveis de um coração
que se recusou a desistir. Se essa mensagem falou com você, eu quero que se manifeste. Escreva nos comentários qual parte mais tocou o seu coração e como essa reflexão dialoga com a sua história. Clique no botão de inscrição e ative o sino para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua caminhada. Deixe o seu like para que esta palavra alcance outros que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se sentir no coração, contribua clicando no botão valeu logo abaixo do vídeo. É a sua forma de semear para que possamos continuar trazendo conteúdos que alimentam a fé, o autoconhecimento e a transformação de vidas. Cada contribuição mantém este movimento vivo e expandindo, alcançando pessoas que você talvez nunca conheça, mas que serão tocadas pelo que está sendo feito aqui. Nunca subestime o poder que Deus pode liberar através de uma única decisão sua. A escolha de se manter firme, de permanecer no caminho, de não ceder à pressão, já está produzindo frutos que você ainda vai colher. Os olhos que antes te julgavam agora buscam aprender com o que você carrega. A sua história de superação é mais convincente do que qualquer argumento. Lembre-se, você não precisa convencer ninguém. É a sua vida, seu testemunho e sua luz que falam. E quando a presença de Deus é evidente, até os críticos mais ferrenhos se veem obrigados a repensar. Você não precisa levantar a voz, porque a transformação fala por você. E essa é a maior prova de autoridade que alguém pode ter. Por isso, continue caminhando. Continue vivendo de forma alinhada com o que você acredita, sem tentar se ajustar às expectativas de quem não compreende o seu chamado. Um dia, essas mesmas pessoas que duvidaram estarão pedindo conselhos e buscando a mesma paz que hoje as incomoda. Agora, eu te deixo com uma pergunta que pode mudar o rumo da sua história. E se você for exatamente aquilo que Deus quer usar para curar as pessoas que um dia te julgaram, pense nisso profundamente, porque no próximo vídeo vamos revelar por que o seu chamado é maior do que qualquer julgamento que já recebeu. E como essa verdade pode libertar não só você, mas todos à sua volta.